isso aqui, ó, é que estão pensando mesmo, é escorpião. Sabe por quê? A gente falava no último bloco sobre as chuvas de verão, só que o verão também traz aí uma proliferação maior de insetos. E os insetos são a dieta básica dos escorpiões. E aí, gente, já tem muitas cidades sendo infestadas pelos escorpiões, eles se adaptaram muito bem aos centros urbanos. Se você, por exemplo, está assistindo agora, gente, já não gostava de barata, dessa vez vai odiar, porque barata é um alimento para escorpião. Eu quero chamar aqui uns dados do telão do Ministério da Saúde, que realmente são um pouco alarmantes. Olha só, ano passado, 141 mil casos, quase 141.500 casos, de escorpionismo. É isso. Cadê o André Sena, nosso parceiro aqui? Tá aqui, André. Esse assunto animal. Tudo bom, André? Seja bem-vindo. Tudo bem, André? É escorpionismo que fala? Sim, escorpionismo é o ataque do escorpião. Cresceu muito, André. Olha ataque só. não, o acidente. Um acidente. Né? Cresceu demais, quase 3 vezes aí, uma conta grossa, né? Quase 3 vezes aí em relação a 2010. O que está acontecendo? A expansão da desordenada do ser humano, ocupando espaços que antigamente eram dos escorpiões, né? E os escorpiões, esses que estão causando acidentes, que não são especialistas, são generalistas, acabou ocupando o espaço que o ser humano também está ocupando agora. Olha aí. Queria chamar a atenção, gente, só no estado de São Paulo foram 27 mil casos do escorpionismo. E aí, enfim, várias pessoas foram envenenadas, né? Em São José do Rio Preto, noroeste paulista, é uma das cidades com mais incidência de escorpiões. Aí o Fernando Daguano, nosso parceiro lá do TV Tem, preparou uma reportagem pra gente. Vamos assistir, na volta a gente conversa mais. São José do Rio Preto, uma das cidades mais bonitas e desenvolvidas do interior de São Paulo, mas de uns tempos pra cá passou a ser conhecida como a cidade dos escorpiões. Do começo do ano até o dia 1º de fevereiro, foram 54 acidentes só em São José do Rio Preto. No ano passado, 555. Em 2017, 384 ataques. Na hora que picou, eu não vi o que era, né? Mas é uma dor forte mesmo, terrível. E eu, quando eu morava aqui, achei já 8 já. Minha tia achou 3 na casa dela. A minha irmã achou um no vaso sanitário. Em cima da cama, no teto. Aqui você acha escorpião em todo lugar. Você fica aquele trauma dentro de casa, né? Você não tem mais liberdade de andar nem descalço dentro de casa. Era 4h20 da manhã, mais ou menos. Quando eu senti uma dor, eu acordei assustada. Eu acendi o celular, ele estava andando aqui, ó, na minha cama. Aí meu namorado pegou o potinho, pegou ele e a gente já foi pro hospital. Você já encontrou mais escorpiões aqui dentro de casa? Sim. O total de escorpião que foi encontrado foi 7. E eu tô com muito medo porque eu tenho criança pequena, a vizinha aqui do lado tem nenê, né, que gatinha que anda no chão, e a gente tá com medo. Eu não consigo dormir, eu tô dormindo através de remédio. Por aqui já fizeram de tudo para acabar com os escorpiões. Já caçaram o bicho à noite com uma luz negra. Olha como ele fica fluorescente. Já passaram veneno nos bueiros, mas nada deu muito certo. Você vai olhar na cama que a cachorra dorme, nas crianças também. Então tá difícil, tá muito difícil. De tirar o sono mesmo, aqui, né? Agora, olha, o Cláudio está aqui com a gente. O Cláudio é o biólogo responsável pelo aracnário do Instituto Vital Brasil, aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Ele que trouxe pra gente aqui as espécies de escorpiões que a gente está mostrando aqui. Esse é da reportagem, né? Esse é o amarelo. É o escorpião amarelo. Ali do lado que são os filhotinhos aí? São os filhotes dele, né? Porque é o mais perigoso, é? Esse é o mais perigoso. E um dos fatores do perigo dele está relacionado exatamente com a reprodução. Essa espécie, diferente de outras, ela reproduz de uma maneira assexuada, só tem fêmea, processo que a gente chama de paternogênese. Sim. E isso contribui, como ela é generalista, contribui para aumentar a velocidade dela de proliferação em áreas urbanas, né? E essa é uma das causas que está envolvida com esse perfil epidemiológico que a gente vive hoje. Que outras espécies você trouxe pra gente aqui? Então, é porque, assim, quando fala escorpião, né, normalmente a gente pensa dessas espécies perigosas, mas a fauna de escorpiões ela é muito rica no mundo todo, né? Aqui a gente trouxe alguns exemplares. É bom falar que todo escorpião é venenoso. Eu não vou chegar muito perto, não, mas você pode pegar. Esses estão fixados, são do acervo da nossa coleção científica, né? O Instituto Vital Brasil está há 100 anos prestando serviço à saúde pública e uma das nossas estratégias é justamente
monitorar e documentar a fauna que ocorre no Brasil e em algumas partes do mundo, né? Aqui a gente tem vários escorpiões brasileiros. Esse aqui é a maior espécie de escorpião brasileiro, né? Era chamada de Rupalurus agamenon, agora é Jaguaragirra agamenon, né? É um animal muito grande. Mas que regiões, geralmente? Esse daqui é principalmente do Nordeste e Centro-Oeste. É, né? Menos letal que o amarelo. Todos esses daqui são menos letais que aquele, como é o caso desse aqui, que é um parente bem próximo do escorpião amarelo, né? A gente chama ele de Titius neglectus. Nota assim, essa parte posterior do corpo, que a gente chama popularmente de cauda, né? Ele é muito mais alongada, porque esse é um animal que vive em bromélias. Dentro de bromélia. Então ele usa isso para conseguir alcançar o alimento a mais à distância. E aqui é interessante isso aqui, que a gente trouxe para fazer uma comparação. Esse aqui é o escorpião que normalmente se usa mais para mídia, né? Por causa do aspecto bonito dele, né? O chamado Pandinus imperator. É um animal africano, né? É o maior escorpião em comprimento que tem... Mas o caranguejo, né? É tão grande. Pois é. E do outro lado, a gente tem 2 exemplares de Téstulos que pertencem a uma família brasileira, né? São escorpiões bem pequenos, né? Então a gente tem uma variação muito grande dentro do grupo dos escorpiões. Sendo que nessa variação também a gente tem a composição do veneno. Comparado àquele lá? Esse daqui é praticamente inofensivo. Olha isso. Prova de que tamanho não é documento, né? Mesmo. Um dos lemas da minha vida, né? Eu vivo falando isso. Agora, escorpião não é inseto. Não, é um aracnídeo. Né? E os dois estão dentro de um grande grupo zoológico, que é o grupo dos artrópodos. E esse grupo, ele tem várias vantagens adaptativas. Assim. A gente é meio antropocêntrico, né? A gente acha que nós somos o topo da evolução. Mas quando a gente compara com o artrópodo, a gente vê que eles têm uma série de outros mecanismos e soluções evolutivas que fazem com que eles ocupem alguns ambientes que a gente cria para nós, melhor até do que nós mesmos. Um outro exemplo que é clássico é o mosquito da dengue. O Aedes aegypti, né? Agora vem cá, quando a gente vê, eu vi que o nosso elenco estava assim bem de longinho, né? Quando a gente tem umas outras dinâmicas aqui, o pessoal fica bem pertinho. Aqui o pessoal tá meio assim, ó. Geralmente todo Eu também. E André aqui, enquanto a gente estava assistindo o VT, André fez assim em mim, assim, ó, pegadinha. Mas vem cá, André, vendo um bichinho desses, né? O que a gente deve fazer? Tem gente que paralisa, né, no caso. Então, a gente que vê barata, lagartixa, dá uma paralisada. É bom que as pessoas que estão assistindo a gente entendam um pouco vulto. Então, o escorpião não tem por que atacar a gente, porque nós não somos alimento do escorpião. O que acontece é o que a gente chama de acidentes. Você causa um sapato antes de bater, veste um casaco, então são acidentes. O que está causando, como o Cláudio já citou, é que esse tipo de escorpião, ele consegue reproduzir sem o macho. Eu falo brincando que se acontecesse com a nossa espécie, os homens teriam sido eliminados, né? A gente serve para reprodução, trocar pneu e abrir pote, concorda? Quanto que essa fêmea consegue ter? Então, você que está dizendo, André. Consegue ter, 20 filhotes, mais ou menos 3 vezes por ano, então são mais ou menos 60, 80 filhotes, e não precisam do macho. E a oferta de alimento faz com que elas reproduzam cada vez mais. Então, volto a dizer que a gente precisa de uma série de fatores, mas dentre eles também controlar os insetos e evitar que eles entrem na nossa casa. É o principal problema. Bom, mas aí, ok, a gente tem que evitar que eles entrem na nossa casa. Mas a gente viu na reportagem ali que tem escorpiões na casa de muitos brasileiros. Sim. Especialmente no interior de São Paulo, né? Como a gente viu na reportagem. Agora, eu tenho um bichinho desses na minha casa, certo? O que eu devo fazer se eu vir um bichinho desses na minha casa? Assim, em saúde pública a gente trabalha sempre com o conceito da precaução, da prevenção. A pessoa jamais deve entrar em contato com mão desprotegida diretamente com qualquer animal peçonhento, especialmente com os escorpiões. Por quê? Eles estão meio letárgicos assim, porque eles estão num ambiente muito estressante para eles. Esses animais não gostam dessa claridade. Estão lentos, então eles estão lentos. Agora, quando ele se sentir muito estressado, ele vai correr e ele tem a agilidade de uma barata. Tá, Cláudio, mas assim, deixa eu entender melhor. Eu tô na minha casa, eu vi um bichinho desse perto da minha cama. Eu não vou dormir, obviamente. Sim. O ambiente está escuro. Eu consigo ver um bichinho desses? Olha, no ambiente escuro, esses animais passam praticamente despercebidos. Então, normalmente as pessoas têm um instrumento, como falou na reportagem. Hoje o pessoal usa muito a lanterninha do celular, que faz uma iluminação, as lanternas normais, mas a gente usa para monitoramento desses animais as chamadas lanternas de luz negra. Por quê? O escorpião ele tem substâncias na carapaça que fazem com que eles fiquem
fluorescentes quando estão... Vamos mostrar ao pessoal de casa? Seria essa lanterna aqui? Exatamente, essa é uma dessas. Vou deixar você colocar, André, Cláudia. Vou deixar vocês. Senti um pouco de tensão aí, Patrícia. O que aconteceu? Imagina, André. Não, né? Tá tudo sob controle. Só impressão, pura impressão. Que bom, aí, ó. Eu tô longe, Patrícia. Essa luz ultravioleta, ela permite com que a gente... Tá ligada, gente? Agora tá. Tá, vou deixar... Cláudio que tá fazendo, vamos ver. Olha aí. Ó, aí você consegue visualizar. Quer dizer, se eu tivesse num ambiente escuro no meu quarto... Exato. Faltou luz, porque hoje tá faltando luz em tanta casa, lugares, né? E eu vi esse bichinho, achei que era um escorpião, quero checar. Essa lanterna, ela ajuda muito a visualizar o animal, mas a gente tem que manter aquela coisa. As pessoas não devem sair procurando o escorpião. Isso ajuda na hora de capturar um ou mesmo matar ele mecanicamente, né? E o ideal é entrar em contato com um órgão público de vigilância ambiental que vai fazer primeiro a identificação. Saber qual é a espécie de escorpião. Que se for uma espécie inofensiva, a gente não vai ter muita coisa a fazer, porque todo escorpião pica, causador, essa coisa. Agora, no caso que seja uma espécie perigosa, essa informação é fundamental para nós, até mesmo para orientar a logística da distribuição do soro específico. Entendi. Ó, essa imagem aqui é ao vivo, tá, gente? A gente tá vendo aqui, ó, ela tá ali no telão, você tá vendo o que a gente tá conseguindo enxergar dentro dessa caixinha. Ó, eu tô até movimentando a lanterna, ó, aí você consegue ver. Se eu tirar a lanterna, você já não vê mais nada, ó. Vou tirar. Posso tirar, né, Cláudio? Pode. Você que manda aqui. Então, Posso tirar? Patrícia, não é recomendado que as pessoas saem caçando escorpião em casa. Sim, a gente não quer isso também. Não quer isso. Mas assim, avistou um escorpião no local que está ocorrendo o escorpião, a pessoa pode usar de artifício como essa luz negra. Ah, ok. Isso é uma lanterna, isso é uma luz negra. Caso não tenha aquela lanterna ali. Isso, não é para sair procurando escorpião. Você viu um escorpião, você pode achar com essa luz negra, tá certo? Sim. E aí tem que, infelizmente, matar o escorpião, chinelos, alguma coisa que você não desculpe. Não foi nada. Que você não tenha contato com o escorpião. E essa luz negra ajuda a você identificar o escorpião. Mas tem que chamar os órgãos públicos. Eles vão, inclusive, fazer um mapeamento da região e disponibilizar o soro para o escorpião nas áreas mais estratégicas. Então, a pessoa achou um escorpião, tem que comunicar, mesmo que não tenha acidente, para que a prefeitura, que os órgãos governamentais possam distribuir as vacinas, os soros de acordo com locais estratégicos. Entendi. André, você tem uma pergunta para fazer? Pois é, Patrícia, a Rose veio assistir ao encontro, ela contou pra gente antes de começar o programa, ela já não só viu como foi picada por escorpião. Você morava no interior de Minas, como é que foi isso? Eu morava no interior de Minas, eu morava em Ubaporanga, morei lá há 3 anos. E lá é normal, é como se fosse normal, porque é um lugar quente, tem muita pedra, tem muita madeira, então isso acaba sendo um abrigo e tanto para eles, porque é um esconderijo e tanto, loca de pedra. Assim, as crianças brincam com eles. E como foi no seu caso, assim? Estava na roupa? Não, no meu caso, eu peguei uma calça, não sacudi, vesti. Quando eu vesti, eu senti uma picada no joelho. Aí começou a arder. Quando eu tirei a calça, era um filhotinho. Aí você levou para o posto de saúde ou você não foi para o... Não, isso é quase que normal. Que isso, Rose? É sério. Você não levou lugar nenhum? Não, a gente toma um remédio contra a dor. Que isso, Rose? Arde, dói, queima, mas passa. E só lembrando também, gente, que o maior número de mortes por envenenamento acontece em crianças. Eu queria até que você explicasse por que, Cláudio, André, explicassem isso, por favor. Eu queria... a fala dela traz pra gente muita coisa. Primeiro, aquela questão de evitar a automedicação. Porque ela teve um acidente leve, por quê? Por incrível que pareça, essa coisa de não ser um ataque, os escorpiões economizam veneno. Então, na maioria dos casos, 97% dos acidentes do Brasil, e também pela conta das defesas, que ainda não estão totalmente maduras, a gente vem para a gravidade. E os acidentes com escorpião evoluem para a gravidade na primeira hora. Então, minutos podem fazer a diferença entre salvar a vida de uma criança ou não. Então, a Rose está aqui até um milagre quase, né? Um certo milagre. A Rose não deve ser sensível ao veneno. E qualquer picada de escorpião tem que procurar o médico. Não tem que pensar assim, vou esperar piorar para procurar o médico. Porque como o Cláudio falou, a evolução é rápida. Crianças são mais sensíveis, pessoas mais velhas também, pelo próprio sistema imunológico. Uma coisa importante, não pode colocar gelo. Eu já vi vários relatos sobre gelo, não é gelo. Ok, porque geralmente a gente, acontece qualquer coisa, bota gelo, né? Isso, é compressa de água quente para poder aliviar um pouco a dor, mas o médico tem que avaliar. Vocês sabiam disso, André? Não, nada. Ela falou que é comum lá na cidade dela. Eu queria saber, tipo,
for calçar o tênis, tem que bater, calça. O que tem que fazer? Alguma coisa isso é na uma questão cama. de visibilidade, né? A gente que nos grandes centros, agora que está aumentando. Mas tem lugares onde as crianças são ensinadas antes de escovar o dente, bater o sapato. Né? Então, assim, em algumas áreas, assim, o pessoal, como ela falou, Sacudir a roupa, não é? fica assim, Faz parte da higiene matinal. Pendurar né? na porta, pendurar na parede, não pode? Né? Assim, a gente, não, Melhor não, né? De maneira. A primeira vistoria de escorpião que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, o escorpião estava na bainha da saia de uma criança na escola. Olha a Flávia. Fica a dica, então. nervoso, Flávia tava tá? só sacudindo aqui. Agora, mostra pra gente, Cláudio, como é que tira o veneno para fazer o soro? Quer dizer, nessa questão do socorro, a pessoa foi picada, vai para o hospital para receber o soro. Como é que vocês tiram o veneno do escorpião para produzir esse soro, para fazer esse soro? Mostra pra gente. Vocês sabem? Então, a gente está aprendendo aqui. A gente hoje está... Sei, quer que eu faça? O André e a Flávia são voluntários. Tá sabendo tudo. Vai sair Tem um daqui sorinho sabendo lá. tudo. Eu garanto. Eu sugiro ficar um pouco mais distante. Ah, é? Não. André? O André tá te colocando medo, hein? O Cláudio faz isso com habilidade ímpar. Eu que tinha medo de barata. Acabou, gente. Pra mim agora... Ó. Barata é nada, né? Nada. Perto disso. Olha lá, ele pega como se não fosse nada. Carpinejar tá bem pertinho. Eu tô sentindo uma certa coragem. É só de olhar. Só de olhar. Cláudio tá acostumado a fazer isso, né, Cláudio? São alguns mil. Alguns anos já. Parece um sushi man. Agora, quais são os sintomas, né, André? Enquanto o Curvelo vai lá... Então, dor local imediata, quando o escorpião pica, a dor é local e muito intensa. Ela pode ir irradiando até a raiz do membro, né? Então, até o ombro, se for na perna, até a axila, até a virilha. E depois, sintomas mais graves, que são quando passa a ser moderada, né? Que é sudorese, um pouco de falta de ar, taquicardia. Até sintomas graves, realmente, que é coma, pode levar até a morte. Olha, saiu. E é de evolução rápida, de 2 a 3 horas, então tem que procurar ajuda médica. Aí, pelo amor de Deus, gente, nada de garrafada de escorpião. Tem alguns locais que usam garrafada de escorpião. Botam o escorpião no álcool e aí toma a garrafada para poder acabar com o veneno. Não é assim que funciona, tá? Tem que ser ciência. Nada de passar creme dental, nada de passar pomada anti-inflamatória. Tem que procurar ajuda médica, porque em alguns casos os médicos fazem até anestesia local no local da picada, tá? Lembrado. Agora, essa quantidade aí é suficiente para fazer o... Não, por isso que a gente tem lotes enormes de escorpião lá no nosso laboratório, né? A gente trabalha com uma população de em torno de 5 mil animais por ano. Por isso é que esse monitoramento de fauna, ele é importante para a gente conseguir encontrar manter os nossos plantéis. E aqui, ó. Aí sai essa quantidade. Olha a quantidade. Ele pula? Não. Ah, que bom, senão eu ia mandar vocês fecharem aqui. Flávia tá ligadíssima. Eu tô super impressionada. Essa quantidade aí é suficiente para matar uma pessoa? Exatamente. Na verdade, a gente ainda força mais, sai mais veneno do que ele inocularia numa picada normal. Porque como ele tem uma carapaça rígida, a gente tem que dar um choque elétrico pequeno nele para ele contrair a glândula, né? Então ele expulsa mais veneno do que ele inocularia numa picada. Não, a Flávia perguntou se ele pula, mas ele só consegue também subir em superfícies porosas, né? Exatamente. Ele não consegue. Eles escalam muito bem, mas assim, rejunte de parede de azulejo, eles conseguem subir. Aqui nesses próprios viveiros, pelos cantos, aqui eles são capazes de escalar. Né? Ele não pode ficar muito arranhado, que eles também podem escalar. Podem escalar ele é um animal, superfície meio... ele é um animal muito bem adaptado à ocupação de ambiente, né? Esse assunto está gerando até muitas dúvidas e bacanas, até eu tô um pouco nervoso, tô até me batendo. Dá uma agonia, né? E aqui a Ingrid, é baiana, ela tem até uma dúvida de ordem prática. Pode tirar sua dúvida, pergunta, por favor, Ingrid. É verdade que criar galinha no quintal diminui as chances, né, de ter escorpião? Você falou bem, diminui a chance. Não existe uma medida que isolada seja capaz de controlar a população de escorpião. Então a gente trabalha com o conceito de manejo integral de pragas, né? A questão da galinha é a proteção dos predadores, naturais ou não, como é o caso da galinha da Angola, né? Sapos comem, lagartos comem, algumas serpentes comem, micos comem, gambás comem escorpião, e a gente tem que proteger essa fauna.
Só isso também não adianta. Tem campanhas de coleta, de remoção mecânica de escorpião. Isso aí também é levado a cabo em alguns lugares. A gente tem as questões de intervenção ambiental, com eliminar os ambientes onde eles proliferem. A moça ali falou bastante bem, né? Pedras, madeiras, lugares imundos, essa coisa. O controle de insetos. Tudo isso tem que ser feito ao mesmo tempo. É por isso que a gente está sempre, uma das atividades do Instituto Vital Brasil, a gente está sempre treinando, capacitando os órgãos públicos municipais para que eles possam executar essas ações. Mas são ações sempre que só colhem resultados a médio prazo. Não existe intervenção vertical que vai funcionar de uma hora para outra para infestações de escorpião. Tivemos uma super aula aqui hoje com o Cláudio, com o André. Queria só lembrar que inseticida não funciona, né, para matar escorpião. Esse é o assunto mais controverso, né? Na verdade, tem princípios químicos que são efetivos, mas eles só podem ser aplicados em certas situações e por pessoal especializado, só por empresas de controle de pragas. Não por você que está em casa, morador, então. Muito obrigada. Pode levar esses bichinhos de volta para você, Cláudio. Obrigado, André. Muito bem, gente. Ó, aprendi demais, viu? Ainda um pouco nervoso, mas foi muito útil. Fora brincadeira, é importantíssimo a gente saber.